Quer entrar na área dos campeonatos paulista e carioca sem perder nenhum lance? Ligue agora para a Central de Atendimento ao Assinante e garanta o seu ingresso para jogos que você só assiste no Premiere em transmissão ao vivo para a sua cidade. Ligue agora. Campeonatos Paulista e Carioca no Premiere Esportes Pay-Per-View. Mais futebol na sua TV. Arquivo N. Apoio Nokia. O mundo todo só fala nele. Sempre que precisei, ele estava do meu lado. Na primeira vitória no kart, no primeiro pódio na Fórmula 3, na estreia da Fórmula 1, até na minha primeira corrida. Ele sempre tinha um conselho amigo, uma palavra doce e meiga para me dar. Oi, pai! Como assim, oi? Já falei pra você não atender o celular antes da corrida? Mas era você! A Nokia não sabe como será o futuro das pessoas, mas já sabe como elas vão se comunicar. Estamos em maio de 1945, revendo a mais alegre primavera do século XX. Uma festança histórica invade as ruas das principais capitais do mundo. Festa em Paris. Festa em Londres. Festa em Moscou. Festa em Nova York. Festa em Washington. O pesadelo da guerra na Europa passou e as nações comemoram a chegada dos tempos que se imaginam de paz, cooperação e prosperidade com que todos sonharam nos últimos anos. Vai começar o Baby Boom, a explosão de nascimentos de bebês que varre o mundo do pós-guerra. 77 milhões de partos nos próximos anos só nos Estados Unidos, simplesmente o dobro da produção da geração anterior. Mais algum tempo e serão eles, os boomers, os agentes das mudanças profundas de comportamento que vão explodir nas décadas seguintes, sobretudo nos anos 60 e 70. A pátria dos boomers é agora o novo e poderoso padrinho do mundo ocidental. 13 bilhões de dólares serão gastos pelos Estados Unidos na reconstrução da Europa destroçada pela guerra. No Congresso americano, o presidente Henry Truman anuncia: os primeiros contemplados serão a Grécia e a Turquia. As in the case of Greece, if Turkey is to have the assistance it needs, the United States must supply it. We are the only country able to provide that help. Mas alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Do outro lado da Europa, uma outra nação do time dos vencedores reivindica o seu quinhão de domínio sobre os destinos do mundo. E ela agora é tão igualmente poderosa que o britânico Winston Churchill inventa a expressão cortina de ferro para designar a divisão entre leste e oeste que vai vigorar na geopolítica mundial. Atrás dessa cortina estão todos os países dos antigos estados da Europa Central e Oriental. Polônia, Tchecoslováquia, Hungria, Romênia, Iugoslávia, Bulgária e Alemanha Oriental.
todos libertados do nazismo pelos russos e todos agora na esfera política da União Soviética. A sede da administração desse mundo bipolarizado ficou em território americano. Ali, na primavera de 45, foi fundada uma organização mundial que sobreviveu ao século XX, a ONU. A notícia do suicídio de Hitler chegou ao majestoso prédio da Ópera de São Francisco no momento em que representantes de 50 países aliados discutiam os termos da carta que instituía a Organização das Nações Unidas. Uma virada na página da história que reforçou o desejo mútuo de cooperação. A Liga das Nações, criada logo depois da Primeira Guerra Mundial, tornara-se absolutamente ineficaz. E a Carta do Atlântico, assinada por Roosevelt e Churchill, restringia a apenas 2 nações o compromisso de um sistema de segurança amplo e permanente capaz de assegurar a paz mundial. A Carta entrou em vigor em 24 de outubro. 3 meses depois, a sede da ONU se deslocava de São Francisco para Nova York, onde se situa ainda hoje como território neutro da humanidade. Ali foi realizada a primeira Assembleia Geral. As Nações Unidas se assentaram sobre um grupo menor, Conselho de Segurança, onde 5 membros permanentes, Estados Unidos, França, Grã-Bretanha, União Soviética e China, e mais 10 rotativos, de acordo com a ocasião, passaram a ter o poder de veto. Em 47, a ONU acolhia os países derrotados. Itália, Alemanha e Japão passaram a fazer parte do corpo da instituição depois da assinatura de tratados de paz. As peças, enfim, estavam todas no tabuleiro à espera de novos competidores. No complicado jogo de xadrez travado entre as 2 grandes potências mundiais, as peças dos adversários dos americanos avançavam. As ideias socialistas insistiam em se espalhar pela Europa Ocidental. Estas imagens são de 47. Roma, a capital da Itália falida do pós-guerra, está tomada de manifestantes que apoiam o cada vez mais popular Partido Comunista Italiano. Uma cena que começava a se repetir com frequência por várias capitais europeias. O medo da ameaça comunista paira no Congresso americano, onde Truman declara francamente guerra política à União Soviética. If we falter in our leadership, we may endanger the peace of the world, and we shall surely endanger the welfare of this nation. A doutrina Truman se apoia agora no ambicioso plano de recuperação europeia montado pelo secretário de Estado George Marshall. O Plano Marshall vai despejar 13 bilhões de dólares em 4 anos sobre a Europa arrasada pela guerra. Seus objetivos: deter a expansão do socialismo, assegurar o mercado europeu para a produção americana e consolidar o poder dos Estados Unidos no Ocidente. Na mensagem enviada ao Congresso, o governo americano é sucinto e direto. Os Estados Unidos estarão em risco se a Europa capitalista entrar em colapso. Em sua primeira fase, o Plano Marshall centra a ajuda na provisão de alimentos, rações para os animais e fertilizantes para reduzir a fome que ainda graça pela Europa. Depois, a ênfase passa para as matérias-primas e os produtos industrializados. 70% deles são adquiridos nos Estados Unidos. Em 2 anos, a produção industrial da Europa Ocidental aumenta em mais de 25%, ultrapassando os níveis anteriores à Segunda Grande Guerra. Os soviéticos fariam um plano semelhante para socorrer as nações que estavam sob seu controle, dirigido pelo Conselho de Assistência Econômica Mútua, o Comecon. Mas em 53, caberia a George Marshall o Prêmio Nobel da Paz. Um olho na Europa e outro nos vizinhos do lado de baixo do Equador.
Naquela segunda metade dos anos 40, um fenômeno insólito no extremo sul do continente americano iria escapar à compreensão dos hábeis estrategistas políticos do norte. Em fevereiro de 46, um general que fala a linguagem de um povo com fome, que ele chama de descamisados, abocanha com 56% dos votos a presidência da Argentina. 3 anos antes, Perón havia conspirado para o golpe de Estado que depois o presidente Ramon Castilho ia assumir a Secretaria do Trabalho, que ele transformou num dinâmico ministério. Aumentou salários, instituiu o 13º, reduziu as jornadas de trabalho. Em pouco tempo, se tornaria vice-presidente. Em setembro de 45, um contragolpe das Forças Armadas leva o líder para a cadeia. Acontece então a maior surpresa da história política da Argentina. De madrugada, 500 mil de pessoas invadem a Praça de Maio e se postam em frente à Casa Rosada, gritando o nome de Perón. No dia seguinte, ele é reconduzido à vice-presidência. 4 meses depois, vence nas urnas. Como presidente eleito, Perón introduziria na cena política uma personagem importante, sua amante Maria Eva Duarte, a lendária Evita, que arrebata não apenas os argentinos, arrebata o mundo. Esta é a viagem de Evita à Itália em 47, onde foi recebida com pompa de rainha. Evita morreria de câncer em 52, aos 30 anos. Um funeral gigantesco confirmaria sua posição na história como a mais poderosa mulher do mundo ocidental daqueles anos. Naquele mesmo ano de 47, o presidente Truman estaria no Rio de Janeiro para prestigiar a Conferência das Américas. No famoso hotel Quitandinha de Petrópolis, representantes de todo o continente debateram medidas em busca da estabilidade no mundo do pós-guerra. A América Latina representava agora um importante mercado para os produtos manufaturados americanos de segunda linha. Era importante modernizá-los e alinhá-los na esfera da influência do mundo ocidental. Na nova e moderna Avenida Getúlio Vargas, Truman assistiu ao lado do presidente Eurico Gaspar Dutra a um desfile militar. Estava nascendo uma sólida parceria entre Brasil e Estados Unidos, resumida muitos anos mais tarde na famosa e controvertida frase do ministro da Fazenda, Juracy Magalhães: "O que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil." Nos Estados Unidos, a guerra aos vermelhos, como passaram a ser chamados os comunistas, atingiu proporções paranoicas. Estamos ainda no ano de 47, na sala de conferências de um dos melhores hotéis de Hollywood. Esse é o cenário escolhido pelo Comitê de Atividades Anti-Americanas do Congresso para as filmagens de um drama real. As maiores celebridades da época estão sendo convocadas para depor sobre a suposta infiltração comunista na indústria cinematográfica. O ator Robert Taylor é um dos primeiros a atender a convocação. Certainly do believe that the Communist Party should be outlawed. However, I'm not an expert on politics or of what the reaction would be. If I had my way about it, they'd all be sent back to Russia or some other unpleasant place. O então ator e futuro presidente Ronald Reagan, na época do Partido Democrata, também manifestou sua posição. Or I would not like to see any political party outlawed on the basis of its political ideology, because we've spent 170 years in this country on the basis that democracy is strong enough to stand up and fight for itself against the inroads of any ideology, no matter how much we may disagree with it. But at the same time, I never, as a citizen, want to see our country become so, or become urged by either fear or resentment of this group that we ever compromise with any of our democratic principles through that fear or resentment.
I still think that democracy can do it. We agree with that. We agree with that. Thank you very much. Mas muitos astros das telas americanas não admitiram o questionamento de suas posições. Um grupo liderado por Humphrey Bogart, Lauren Bacall e Danny Kaye foram a Washington protestar contra os inquéritos. O roteirista americano Dalton Trumbo afirmou: "Este é o começo dos campos de concentração americanos." Mesmo assim, a Brigada Anticomunista de Hollywood colocou na lista negra dezenas de filmes e arruinou as carreiras de 300 pessoas que se recusaram a depor. A temporada de caça às bruxas duraria toda uma década nos Estados Unidos. A paranoia anticomunista ajudou a tornar populares muitos políticos americanos. Mas ninguém faturou mais com ela do que o senador Joseph McCarthy. Usando o discurso veemente e a calúnia como armas, McCarthy conseguiu afastar o físico Oppenheimer, um dos inventores da bomba, do posto de consultor especial da Comissão de Energia Atômica. Conseguiu também levar para a ilegalidade o Partido Comunista Americano. Mas acabou mexendo num vespeiro quando acusou a alta cúpula do exército americano de acolher espiões pró-soviéticos. A estratégia de marketing político de McCarthy levou as emissoras de televisão para o Senado. Foram 36 dias de exposição nos quais o exército se sentiu ultrajado. No dia 9 de junho de 54, o Comitê de Investigações havia examinado um caminhão de provas de McCarthy, todas inconsistentes. O advogado Joseph Welch, respeitado conselheiro do Exército, finalmente perguntou ao senador se ainda lhe restava alguma decência. O auditório aplaudiu. E McCarthy perdeu a fama e o mandato. A nova ordem mundial do pós-guerra delineou no mapa da Terra uma nova nação. Com as feridas do Holocausto ainda abertas, judeus de todo o mundo retomaram um sonho bíblico fomentado ainda no século XIX por um jornalista austríaco, o da volta à Terra Prometida. Em 1897, Theodor Herzl criou na Suíça a Organização Mundial Sionista. Sion era a expressão mística de Canaã, a terra dos judeus na geografia das Escrituras, e terra dos palestinos na geografia de muitos séculos. Foi um brasileiro que presidiu a Assembleia das Nações Unidas que instituiu o Estado de Israel em 1947, Oswaldo Aranha. A decisão da ONU dividindo o território palestino em 2 estados tornou de direito uma situação que já existia de fato. Nos primeiros anos do século, uma onda migratória impulsionada pelo braço sionista de Herzl fixara 800 mil judeus na região. Com o fim da Primeira Guerra Mundial e a derrota do Império Otomano, que lutou ao lado dos alemães, a Liga das Nações tornou a Palestina um protetorado da coroa inglesa. Os britânicos se manifestaram favoráveis à criação de um Estado Nacional judeu na região, mas na prática dificultaram muito a imigração, alegando o desejo de evitar os conflitos crescentes entre os novos habitantes e a grande maioria de árabes na região. Mas a partilha da Palestina na ONU não abriu caminho para a paz. No dia seguinte à aprovação da resolução, Egito, Síria, Transjordânia, Líbano e Iraque invadiram o território de Israel. Em maio de 48, quando o líder trabalhista Davi Ben-Gurion proclamou oficialmente o Estado de Israel, o país estava ainda mergulhado na guerra, que se estendeu até o ano seguinte. Seria a primeira de muitas na dramática cronologia do eterno conflito entre árabes e israelenses. Essas imagens históricas, no início da última década do século, já pertencem a um passado remoto. O premier Yitzhak Rabin, que aperta a mão do líder da Organização de Libertação da Palestina, Yasser Arafat, seria assassinado por um ativista de direita judeu em 95. Enough of blood and tears. Enough!
A convivência harmoniosa entre árabes e israelenses continua parecendo impossível no limiar do terceiro milênio. O nascimento de muitas outras nações naqueles anos do pós-guerra assinalaram uma outra importante guinada na história. Estava começando a decadência dos impérios europeus na Ásia e na África. Mergulhadas no hercúleo trabalho de reconstrução econômica, França e Inglaterra foram aos poucos perdendo terreno para as lutas de independência que a guerra terminou por encorajar em suas colônias. Argelinos e vietnamitas começaram a lutar contra os franceses ainda em 45. O Império Britânico começou a adernar. A Indonésia conquistou a independência no mesmo ano. Burma logo seguiria o mesmo exemplo. Mas a grande perda britânica seria da Índia, seu maior protetorado na Ásia, onde um frágil homem moreno promoveria a mais ousada revolução do século. Uma revolução conquistada à base da não cooperação e da não violência, raiz do movimento pacifista que ainda daria muitos frutos no mundo. Este homem foi Mohandas Gandhi, também chamado de Mahatma, que quer dizer grande alma. Mahatma Gandhi. Nascido de uma casta de comerciantes e funcionários públicos, Gandhi era um jovem advogado diplomado em Oxford quando emigrou para a África do Sul para defender a causa de indianos segregados. Quando voltou para a Índia, já era um grande líder. Suas ideias eram inspiradas nas noções de não violência enraizadas no hinduísmo, somadas às ideias do filósofo Henry David Thoreau. Paciência no agir, paciência para saber esperar a fruta ficar madura. Em 1920, Gandhi liderava um boicote aos tecidos ingleses que lhe valeriam 4 anos de cadeia. Logo depois, sem armas na mão e de estômago vazio, iria se insurgir contra a lei britânica que proibia seu povo de fabricar sal. E assim, de boicote em boicote, de jejum em jejum, foi levando a Índia à independência. Em 15 de agosto de 1947, seu companheiro de luta, Nehru, assumiu o controle da nação. Mas os ingleses, ao concederem a independência, separaram o país em 2 estados, o hindu e o islâmico, que se tornou o Paquistão. Conflitos religiosos nos meses seguintes fizeram 200 mil vítimas e levaram Gandhi para mais um longo jejum por um novo tempo de tolerância religiosa. Martin Luther King, o grande líder dos direitos civis americanos na década de 60, disse que Gandhi foi a primeira pessoa na história a usar a ética do amor como uma poderosa e eficaz arma social. Curiosamente, os 2 pacifistas partilharam, em décadas diferentes, do mesmo destino trágico. Em janeiro de 48, um extremista político que se opunha à proposta de tolerância religiosa de Gandhi destacou-se da multidão que o cercava e disparou 3 tiros a queima-roupa sobre seu corpo franzino. Suas cinzas foram jogadas no rio Ganges. 500 mil pessoas foram até lá se despedir do grande líder. O epicentro de todos esses abalos que foram ameaçando a paz na nova ordem mundial estava no coração da grande nação derrotada na guerra, a Alemanha. Ainda em 45, quando o destino da guerra já estava decidido, as câmeras registraram algumas das imagens mais importantes do século. O encontro em Yalta, na União Soviética, de Winston Churchill, Franklin Roosevelt e Joseph Stalin. Para fortalecer a recuperação econômica em suas áreas, os aliados ocidentais adotaram em seus pedaços uma moeda única prejudicial aos interesses do pedaço soviético. Os russos responderam bloqueando o acesso à sua parte por terra e vias fluviais em junho de 48. Os aliados radicalizaram, organizando uma ponte aérea para os setores ocidentais de Berlim. Durante todo o verão, a cada 3 minutos, aviões cargueiros americanos e ingleses levantavam voo para os aeroportos da zona ocidental. Levavam alimentos, remédios e combustível.
Foi quando os soviéticos romperam unilateralmente a administração conjunta de Berlim. Os aliados bloquearam as exportações da Alemanha Oriental e dos países do leste europeu. Os soviéticos denunciaram o golpe. A situação parecia insustentável. Os Estados Unidos chegaram a enviar bombas atômicas para as bases da Inglaterra. Finalmente, todos se sentaram à mesa de negociações. Em maio de 49, o bloqueio foi suspenso. Mas o abismo ideológico só fazia aumentar. A União Soviética ocupara a Alemanha até a fronteira do leste. Este seria agora o território da nova República Democrática Alemã, a RDA, o novo estado de operários e camponeses que nascia sob domínio soviético. Do outro lado, ficaria a República Federal da Alemanha, a nação capitalista. Em pouco tempo, um muro gigantesco iria separar uma da outra, o Muro de Berlim, sombrio monumento da Guerra Fria que o mundo ia começar a esquentar. São os anos mais quentes da Guerra Fria que nós vamos rever no programa da semana que vem. Vamos estar em Berlim, observando o muro subir. Vamos voltar a Moscou, agora sob a era de Khrushchev. Vamos a Cuba, a primeira nação socialista na América Latina. A pequena ilha caribenha vai ser o palco de dois dos mais graves momentos da tensão entre leste e oeste. A fracassada invasão da Baía dos Porcos e a crise dos mísseis soviéticos. A gente se vê lá. Sempre que precisei, ele estava do meu lado. Na primeira vitória no kart, no primeiro pódio na Fórmula 3, na estreia da Fórmula 1, até na minha primeira corrida. Ele sempre tinha um conselho amigo, uma palavra doce e meiga para me dar. Oi, pai. Como assim, oi? Já falei pra você não atender o celular antes da corrida? Mas era você. A Nokia não sabe como será o futuro das pessoas, mas já sabe como elas vão se comunicar. Arquivo N. Apoio Nokia. O mundo todo só fala nele. Boêmia, aqui me tens de regresso. Esplendor.